Um pai olhou nos olhos do filho de 17 anos e disse 4 palavras que ecoariam pelos 15 anos seguintes. Você é uma vergonha para esta família. O menino saiu sem gritar, sem implorar, sem dar ao pai a satisfação de vê-lo desmoronar. Aquele silêncio, aquela saída digna e tranquila para dentro da escuridão, foi a primeira coisa que Carlos Álvares jamais subestimou no filho. Não seria a última. O menino se chamava Mateu, e na noite em que Carlos segurou aquela porta aberta, acreditava estar protegendo algo: seu nome, sua honra, seu sangue. Acreditou na carta. Acreditou nos resultados do laboratório. Acreditou na evidência impressa em tinta preta sobre papel branco que havia chegado à sua caixa de correio naquela manhã sem remetente. O que ele não acreditou, o que não conseguiu se permitir acreditar, era que já sabia a verdade 6 meses antes de aquela carta sequer existir. Que havia olhado para a verdade de frente, queimado ela e enterrado. E que estava esperando, sem saber, por uma razão para fazer o que o orgulho exigia há anos. Só entenderia tudo isso 15 anos depois, quando se sentou do outro lado da mesa do filho numa entrevista de emprego e não o reconheceu. Carlos Álvares não era um homem cruel. Isso é importante entender. Homens cruéis não perdem o sono. Homens cruéis não guardam fotos escondidas em gavetas, depois as movem para caixas, depois as caixas para o fundo do armário. Homens cruéis não passam 1 década e meia desmontando silenciosamente cada versão de si mesmos da qual um dia se orgulharam. Carlos era algo mais perigoso que cruel. Era um homem certo de si. A família Álvares construía coisas com as mãos há 3 gerações. Móveis, escadarias, molduras, o tipo de trabalho que dura mais que quem o encomenda. Carlos havia pegado a oficina que o pai lhe deixou e a tornara melhor, maior, mais respeitada. Tinha 41 anos e jamais questionara se a vida que construíra era a certa. Então veio Mateu. Mateu, que aos 12 anos já conseguia dizer a capacidade de carga de um Volvo FH só pelo som. Que lia manuais de transmissão como outros meninos liam gibis, que ficava parado na beira da estrada todas as tardes, vendo os caminhões passarem com uma expressão no rosto que Carlos nunca vira quando o menino olhava para qualquer coisa dentro da oficina. Era amor. Amor puro, nato, não pedido, por motores, rotas, pela lógica de mover peso através da distância. E Carlos interpretava cada sinal desse amor como um insulto pessoal. Nunca perguntou a Mateu por que os caminhões. Nunca se sentou ao lado dele à beira da estrada para tentar entender. Simplesmente disse que isso não era futuro, que motorista não criava nada, que a oficina era o legado e o legado não estava em discussão. E por baixo de toda essa certeza, por baixo das sermões, do desprezo e das noites frias em que pai e filho se sentavam à mesma mesa sem nada a dizer, algo mais sombrio estava se formando. Algo que Carlos nunca dissera em voz alta. Algo tão vergonhoso que o levara a uma clínica particular, pago em dinheiro, para que ninguém soubesse que havia feito aquela pergunta. O envelope não tinha remetente. Dentro, uma folha impressa, formatada para parecer clínica e oficial. Um nome de laboratório no topo, um número de caso, uma conclusão em negrito no final. Carlos Álvares não é o pai biológico de Mateu Álvares. Era uma falsificação, uma mentira montada por alguém com um rancor, uma impressora e conhecimento suficiente sobre o que Carlos Álvares temia para apontar com precisão. Mas é assim que uma mentira funciona quando cai sobre uma ferida aberta. Não precisa ser provada. Só precisa chegar na hora certa. Carlos leu a carta 1 vez, 2 vezes, uma terceira. Não ligou para o laboratório. Não contratou advogado. Não foi até Helena, sua esposa, e deu a ela a chance de se explicar, de confirmar, de implorar, porque a verdade era que não queria explicação. Queria confirmação de algo que já havia decidido acreditar. Naquela noite, reuniu a família na mesa da cozinha. Colocou a carta no centro como se fosse uma sentença. Olhou para o filho, seu filho de 17 anos que tinha os olhos da avó e o maxilar do tio,
E aquele jeito teimoso de Carlos de ficar em silêncio quando se sentia encurralado. E disse as palavras que havia ensaiado, sem saber, durante anos. Você não é meu filho. E mesmo que fosse... Fez uma pausa para garantir que Mateu estivesse olhando para ele. Ainda seria uma vergonha para esta família. As mãos de Helena dobraram no colo. A filha, Sofia, se encolheu contra a parede. Mateu não chorou, não discutiu. Foi ao quarto, voltou com uma mochila de lona, beijou a irmã no topo da cabeça, quieto, como uma pequena cerimônia, e caminhou até a porta. Parou bem antes de atravessá-la. Virou-se e olhou para o pai pela última vez. Não disse nada, apenas olhou, e então foi embora. Carlos passaria anos tentando esquecer aquele olhar. Nunca conseguiu. Ninguém te conta o que realmente custa ser descartado aos 17 anos. Não o frio. Mateu esperava o frio. Não a fome, não os quartos baratos com seus colchões finos e paredes cheirando a mofo. Isso era difícil, mas era concreto. Com o concreto se pode lutar. O que ninguém avisa é o silêncio dentro da sua própria cabeça. A forma como você acorda às 3 da manhã, num quarto de motel numa cidade que não sabe o seu nome, e a única voz que encontra é a do seu pai. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Ligou para a mãe uma vez. 4 meses depois de partir, de um orelhão numa gasolina no meio do nada. Ela atendeu no primeiro toque. Ela estava esperando. Disse que o amava 3 vezes em 30 segundos. Disse que Carlos não havia mudado de ideia. Disse que estava tentando. E então Mateu fez a pergunta que carregava desde a noite da mesa da cozinha. Tem alguma chance de ser verdade? Pelo menos uma pequena? A pausa antes de ela responder durou 3 segundos. Ele contou. E naqueles 3 segundos, algo aconteceu nele. Algo permanente. Claro que não, ela disse. Mas a pausa já havia falado. Não ligou de novo por 6 anos. Se alguém já olhou para você e decidiu que você não merecia a verdade, se você já sentiu esse tipo específico de solidão, você já sabe como foram os próximos anos de Mateu Álvares. E se passou por isso, me conta nos comentários, porque o que vem a seguir nessa história só faz sentido se você entende o quanto o chão pode ceder antes de você decidir começar a construir. Encontrou a empresa de transportes através de um anúncio de vaga 2 semanas depois da data de postagem. Serviço de armazém. Tinha 19 anos. O trabalho era físico, repetitivo e, para todo mundo que o fazia, invisível. Mateu tratou como uma sala de aula. Na primeira semana, percebeu um erro de carregamento que teria custado à empresa 4 horas de reencaminhamento. Sinalizou o problema. O supervisor, Rodrigo, ficou mais irritado que grato, mas também estava observando. Em 1 mês, Rodrigo o transferiu para o apoio de despacho. Em 1 ano, Mateu já estava em reuniões de planejamento de rotas, fazendo perguntas que deixavam pessoas 10 anos mais velhas que ele pensando antes de responder. Dirigiu caminhões por 2 anos completos por escolha. Não porque precisava, mas porque precisava entender o trabalho por dentro, antes de melhorá-lo de cima. Quando voltou para o escritório, todo mundo percebeu a diferença. Não era só mais inteligente, era perigoso do jeito que pessoas caladas e capazes são. Do jeito em que, de repente, você percebe que elas sempre estiveram 3 passos à frente. Aos 26 anos, era planejador de logística, e aos 26, quase perdeu tudo. O contrato com a distribuidora de alimentos era o maior que a empresa já havia tido. O cronograma de entregas era de Mateu. Ele o havia construído ao longo de 6 semanas. E quando uma falha de comunicação entre gerentes de depósito, uma falha 2 níveis acima da sua posição, causou 3 dias de atrasos em cascata na rede varejista do cliente, o nome dele estava no documento que falhou. O cliente ameaçou encerrar o contrato. A supervisora disse que sua posição estava sob revisão formal. Chegou em casa e ficou sentado no apartamento sem acender a luz, por 3 horas, sem se mover. Todos os medos que havia engolido voltaram de uma vez. Que não era suficiente, que havia construído tudo sobre tempo emprestado, que em algum lugar no fundo da engrenagem do mundo, o pai estava certo e esse momento era apenas a prova chegando atrasada. Tinha uma carta de demissão pela metade digitada à meia-noite. Apagou tudo à 1 da manhã.
Em vez disso, passou 4 dias construindo uma análise forense completa da falha. Cada ponto de decisão, cada comunicação quebrada, cada lugar onde o sistema permitiu que um erro humano se multiplicasse. Não apresentou como defesa, apresentou como presente. Aqui está exatamente o que aconteceu, e aqui está o protocolo que vai impedir que aconteça de novo. O cliente ficou. A supervisora apresentou a análise ao conselho e disse, sem querer dizer como um elogio e sendo o maior que poderia ter recebido, nunca vi alguém responder a quase ser demitido fazendo a empresa melhor. 2 anos depois, o diretor se aposentou. Recomendou Matteo pelo nome. A votação foi apertada, mas passou. Tinha 32 anos. 14 depósitos, 340 funcionários, clientes que antes dariam risada de uma empresa desse tamanho fazendo uma proposta. Havia construído isso, não sozinho, mas suas impressões digitais estavam na arquitetura de quase tudo. Guardava uma fotografia na mesa, a mãe. Nada mais pessoal. Ninguém perguntava. Quase se casaram uma vez. Uma mulher chamada Valentina, brilhante, paciente, profundamente gentil, que com o tempo lhe disse, sem raiva, que havia um cômodo dentro dele ao qual ela nunca teria acesso. Ele não negou. Entendeu perfeitamente. Só nunca soube o que fazer com isso. A lista de candidatos para gerente regional de operações chegou numa terça-feira. Estava rolando pelo tablet entre ligações. Chegou ao 5º arquivo. Carlos Álvares, 61 anos, oficina de carpintaria, fechada, insolvência. 2 empregos subsequentes, ambos encerrados. 9 meses sem emprego. Endereço atual num bairro que contava a própria história. Olhou para a fotografia por um bom tempo. O pai sempre havia preenchido um ambiente. Mãos grandes, ombros largos, a gramática física de um homem que nunca havia se duvidado seriamente. O homem da fotografia era reconhecivelmente a mesma pessoa. Mas algo estrutural havia desmoronado dentro dele. Parecia uma casa depois que a fundação se move, ainda de pé, tecnicamente, mas errada de um jeito que se sente antes de conseguir nomear. Matteo colocou o tablet na mesa. Podia encerrar isso em 30 segundos. Um e-mail. Carlos nunca saberia. Pegou o tablet de volta. Manda ele entrar, digitou. Carlos havia aprendido a conduzir entrevistas. Depois de rejeições suficientes, você aprende a gerenciar a sala. Sentar direito, contato visual controlado, confiança calibrada. Suficiente para parecer capaz, não demais para parecer que não precisava do emprego. Você diz as coisas certas na ordem certa e mantém o desespero tão fundo que nem você o sente enquanto está atuando. Entrou na sala do diretor e avaliou o ambiente. Moderno, preciso, discretamente caro. O tipo de escritório que pertence a alguém que nunca precisou provar nada para ninguém. O homem atrás da mesa era jovem, início dos 30. Tinha uma quietude que Carlos achou imediatamente perturbadora. O tipo de quietude que não é calma, mas controle. Carlos abriu a pasta. Falou sobre gestão operacional, relações com fornecedores, liderança de equipe sob pressão orçamentária. Estava se saindo bem, sabia disso. Então o homem colocou a caneta na mesa. E a temperatura da sala mudou. Quero sair das perguntas formais por um momento, ele disse. Carlos olhou para cima. Você se lembra da última coisa que disse ao seu filho? Na noite em que o colocou para fora de casa? A pasta não escorregou dessa vez. Carlos assegurou. Mas as mãos ficaram geladas. Porque eu me lembro, disse Matteo, em voz baixa, com precisão. Lembrei todos os dias durante 15 anos. O silêncio foi enorme. Você jogou o próprio filho na rua como se fosse algo de que não precisava mais. Pegou a pior noite da sua vida e me deu ela. E agora... Fez um gesto pequeno que abrangeu a mesa, a sala, os 15 anos entre eles. Agora está pedindo emprego para ele. Carlos abriu a boca. Ainda não terminei, disse Matteo, sem levantar a voz. Não precisava. Você me chamou de vergonha, na frente da minha mãe, na frente da minha irmã. E a pior parte, a parte que preciso que você absorva agora mesmo, é que você não acreditou na carta.
Não podia ter acreditado, porque um homem que acredita faz um telefonema, faz uma pergunta, dá 5 minutos ao filho antes de abrir a porta. Carlos disse muito baixinho: Mateo. Você queria uma razão, disse Mateo, e ela chegou, e você usou. E eu preciso saber, antes de continuar, se você entende a diferença. A sala o sustentou a ambos. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Longo o suficiente para Mateo se perguntar se ia desviar, oferecer justificativas, reformular a linha do tempo, fazer o que as pessoas fazem quando a verdade é pesada demais para segurar com as 2 mãos. Não fez. Eu soube que a carta era falsa, disse Carlos. Em menos de 2 anos. Alguém confessou, um vizinho. Uma mágoa antiga contra sua mãe. O documento inteiro era uma falsificação. Pressionou as mãos sobre a pasta. Fiquei sabendo quando você tinha 19 anos. E não fui. Por quê? Porque se fosse, teria que te contar algo que não havia contado a ninguém. Parou. Depois, 6 meses antes de aquela carta chegar, fui a uma clínica particular. Paguei em dinheiro. Pedi um teste de paternidade. Levantou os olhos. O resultado disse que você era meu filho. Biologicamente, completamente, sem nenhuma dúvida. Queimei os papéis e me disse que havia sido paranoia. Mateo não disse nada. E aí a carta chegou. E eu a usei. A voz era quase um sussurro. Usei uma mentira que já sabia ser impossível porque precisava de uma razão. Porque estava furioso que você não quisesse o que eu havia construído. Porque toda vez que você olhava para aquela estrada em vez da minha oficina, eu sentia que estava desaparecendo. Porque era mais fácil te chamar de problema de outro que admitir que eu era um pai que não conhecia o próprio filho. Exalou. Destruí minha família porque tinha orgulho demais para dizer que não te entendia. Essa é a verdade. Toda ela. O escritório estava completamente quieto. Você sabe o que isso faz com uma pessoa? Disse Mateo. Ser jogado fora por alguém que sabia? Não alguém confuso, com medo ou enganado. Alguém que sabia e escolheu a carta mesmo assim. Carlos não tinha resposta, porque não havia nenhuma. Havia perdido tudo na ordem em que o orgulho costuma tomar as coisas. Primeiro o calor. Helena ficou 4 anos depois que Mateo foi embora. E então, silenciosamente, sem drama, se afastou de uma vida que havia deixado de fazer sentido. Depois o negócio. A oficina que o avô construíra fechou sob o peso de dívidas que não havia visto chegando, porque tinha orgulho demais para pedir ajuda para enxergá-las. Depois a proximidade. Sofia ainda ligava, 2 vezes por ano, com uma voz medida e cuidadosa de quem mantém uma relação que já chorou em parte. Tinha 61 anos. Morava sozinho. Precisava desse emprego. E sentado diante do filho, seu filho que havia construído desde nada além de uma mochila de lona e a decisão de sobreviver, entendeu, com a clareza específica que só chega tarde demais, o que o orgulho realmente lhe custara. Não o negócio, não o casamento, não os telefonemas que não vieram. Lhe custou isso. A versão do filho que estava sentada diante dele. O homem com o escritório silencioso e a coluna ereta e a voz que não precisava ser levantada para que cada palavra fosse sentida. Havia perdido tudo. Cada ano de tudo. Esse era o número que não conseguia calcular. Essa era a dívida sem fundo. Você não vai ficar com o emprego. Carlos assentiu. Já sabia antes de entrar. E não vou dizer que te perdoei, disse Mateo, porque ainda não sei se é verdade. E passei 15 anos sendo honesto comigo mesmo, e não vou parar agora pelo seu conforto. Levantou-se, foi até a janela. Mas vou te dizer algo que preciso que você carregue. Não para mim, para você. Virou-se. Construí tudo isso sem te fazer o vilão da minha história. Fiquei com raiva.
com mais raiva do que você provavelmente consegue imaginar. Mas tomei uma decisão, muito cedo, de que a pior coisa que você me fez não seria a coisa mais importante de quem eu sou. Escolhi construir algo maior do que sua pior noite. Olhou para o pai, menor agora, mas quieto, carregando algo que nunca pousaria de vez. Essa escolha salvou minha vida, e foi a coisa mais difícil que já fiz. Carlos levantou-se, pegou a pasta. Na porta, parou. Sua mãe, disse baixinho. Ela nunca parou de acreditar em você, nem por um único dia. Foi embora. Mateu ficou na janela até os passos se apagarem. Então se sentou, abriu o telefone e discou um número que não chamava há muito tempo. Ela atendeu no segundo toque. Ele não disse nada por um momento. E ela também não. Porque alguns silêncios não estão vazios. Alguns são a coisa mais cheia que duas pessoas podem compartilhar. Carlos Álvares saiu daquele prédio para o frio e para o resto da vida, carregando cada ano do que uma decisão tomada por orgulho lhe tirou. Tinha uma filha que ligava 2 vezes por ano. Tinha mãos de carpinteiro, sem nada para construir. Tinha a verdade, finalmente dita. E a verdade, descobriu, não devolve nada. Mateu Álvares estava sentado no escritório que construíra desde uma mochila quebrada e 15 anos de recusa em ser o que alguém decidiu que ele era. Não deu o emprego ao pai. Não gritou. Não perdoou. Fez algo mais raro e difícil. Disse a verdade sobre tudo e depois escolheu o que fazer a seguir. Agora quero saber o que você pensa e quero debate nos comentários. Você acha que Mateu fez certo em negar o emprego ao pai? Ou um homem que finalmente diz a verdade inteira merece uma segunda chance, não importa o quanto tarde? Não tem resposta fácil, por isso estou perguntando. E se essa história ficou com você, as que falam sobre o que o orgulho destrói e o que sobrevive aos escombros, se inscreve no canal. Tem mais. E algumas vão parecer incômodas demais próximas de algo que você já conhece.